Muito bem, então nos falta, para terminar a apostila 4, uma única aula que é sobre evolução, evolução convergente e evolução divergente. Já fiz uma pequena introdução no final da aula de ontem, né? Mas para explicar que a evolução divergente é aquele tipo de evolução que favorece o surgimento de novas espécies, tá? Enquanto que a evolução convergente ela já tem um outro propósito, não é? Que espécies completamente diferentes, né? Explica por que espécies completamente diferentes apresentam características similares, né? Então, de que maneira a evolução atua neste caso, proporcionando essas semelhanças a espécies tão diferentes, tá? Então, esse é o assunto da nossa aula de hoje. Vou acompanhar com vocês pela apostila. Eu acho que aqui está muito bem explicado, tá? Inclusive os 3 tipos de seleção que vamos ver hoje, a estabilizadora, a direcional, a disruptiva e a artificial. Então, são 4 tipos, né, de seleção. Não é um assunto muito extenso, tá? Mas é importante que, se gerar alguma dúvida, que vocês perguntem, que vocês participem, porque, como eu falei, é um assunto chave. É aquele assunto que vai nos permitir entender de uma vez por todas por que uma fala do tipo, né, que o homem veio do macaco, isso é um completo absurdo. Aliás, eu tenho uma animaçãozinha que mostra um pouco sobre isso, né? E depois eu vou disponibilizar no grupo de vocês, né? Que ele mostra, é um videozinho que mostra bem rapidinho, evolução do jeito que as pessoas acham que é, né? E a evolução do jeito que de fato é. E isso tem a ver com a evolução divergente, a nossa aula de hoje. Então, vamos lá para a nossa apostila. Aqui. Então, quando a gente usa esses termos divergente e convergente, tem que vir na nossa memória este símbolo aqui, ó. Eu vou desenhar, tá bom? Inclusive, esses termos divergente e convergente aparecem, por exemplo, na física, quando se trata do estudo de lentes, né? As lentes divergentes, as lentes convergentes. Então, tem relação com isso? Tem. Na definição da palavra, sim. Então, divergente é isso aqui, ó, quando você tem um ponto em comum e a partir dele espalha. Divergente também pode ser sinônimo de irradiação, que nem, por exemplo, quando o Sol espalha luz e calor. Isso é um processo divergente. Por quê? Porque é irradiar, é de um ponto único, né, uma fonte luminosa, espalhar para o ambiente. Tá? Então, a evolução divergente, ela tem esse padrão de um único. O que esse ponto vai representar para a gente dentro do contexto da biologia? De uma única espécie, eu vou fazer espécies diferentes, né? Vai ser um ponto de partida para eu ter aqui a espécie 1, a espécie 2, né? Espécie 3, 4, né? Então, para a gente entender essa questão de, quando a gente diz assim, um ancestral comum. Então, quando eu digo assim, homem e macaco se parecem realmente, nem tanto na morfologia, um pouco na morfologia, mas muito na fisiologia, muito em relação ao DNA, muito em relação a diversos aspectos, não é mesmo? Por quê? Porque um veio do outro? Não, isso é impossível, né? Impossível um macaco ter se transformado em homem, né? Ou uma macaca ter dado à luz a um homem. Então, dizer que o homem veio do macaco seria dizer esse absurdo aí. Isso é impossível. Agora, dizer que homem e macaco se parecem porque eles têm um ancestral comum, aí sim. Né? Então, é isso que a gente tem que entender. E é isso que a aula de hoje de evolução divergente vai clarear para a gente. Olha aqui, homem pode ser espécie 1, macaco é espécie 2. O que eles têm?
em comum, que mostra que eles são parecidos. Lá atrás, no passado, eles têm um ancestral comum. E quando eu falo de evolução convergente? No caso, o desenho para a evolução convergente é esse daqui, ó. Eu tenho espécies diferentes, tá? Espécies completamente diferentes. Então, se a gente fosse comparar com a física, a lente convergente poderia ser uma lupa, aquela que concentra todos os raios do Sol num único ponto. Então, ela faz o contrário do que o Sol faz, porque o Sol, de um ponto, ele espalha divergente. Enquanto que a lupa, ela concentra de várias direções num único ponto, convergente. Tá? Então, esse conceito lá da física é o mesmo que se aplica aqui, tá? Então, mas colocando aqui, olha, isso aqui é uma espécie 1, espécie 2, 3, então eu tenho espécies diferentes, só que tem algo que vai ser comum para elas. O que vai ser? O que esse ponto representa? Esse ponto vai representar o ambiente. Elas vivem no mesmo ambiente e por isso, em maior ou menor grau, elas devem se assemelhar, tá bom? Vamos primeiro entender essa questão aqui de evolução divergente. Então, eu vou contar uma historinha, tá bom? Então, era uma vez uma população, indivíduos de uma mesma espécie, que viviam num lugar, no mesmo lugar. No entanto, algo aconteceu e que esses indivíduos eles foram separados em 2 grupos, em outras 2 populações. Quer dizer, é o mesmo indivíduo. Por enquanto não mudou nada, tá, pessoal? E só foram geograficamente separados. Por exemplo, né, o elefante, né, subiu lá, teve um soerguimento da Cordilheira dos Andes, separou, Cordilheira dos Andes não, desculpa, gente, Himalaia. O soerguimento do Himalaia separou o elefante. Uma população ficou para cá, outra população ficou para cá. Até, por enquanto, eles ainda são iguais, são da mesma espécie. Então, se eu pegasse no dia seguinte um do lado de cá, trouxesse para cá e pusesse para acasalar, eles acasalavam, tinham descendentes, tudo bonitinho, tá? Só que agora eles estão geograficamente separados. O que vai acontecer? Ao longo de milhares de anos. Então, a gente tem que considerar aí o tempo. Aqui sofreu uma mutação, supondo que aqui não teve essa mutação. Ou que aqui teve uma mutação, aqui teve outra mutação diferente. A mutação é um evento aleatório, então não posso dizer que vai acontecer aqui e aqui igual, só porque os dois são da mesma espécie a princípio, tá? Agora, vai acumulando isso ao longo do tempo. Mais uma questão aí. Esta população aqui está num ambiente que as seleciona de uma maneira, porque a seleção depende do ambiente. O ambiente que vai dizer, olha, estes sobrevivem, estes não. Este outro ambiente aqui, como esse ambiente é diferente, ele seleciona diferente. Ou seja, acumula todas essas diferenças por milhares de anos. O que é que vai ter no final de milhares de anos? Se você pegar um indivíduo daqui e daqui, colocar junto, tentar acasalar, não vai rolar. Não vai dar. Não vai dar. Foi o caso dos elefantes, né? Indiano ficou mais para o sul e africano, né, para o norte. Separou. Sheila. Um tem a pata muito maior que o outro tem orelha maior, outro menor. Então, tem diferença. Só antes da sua pergunta, mas você aí vai dizer para mim, mas eles ainda são elefantes. Tá, mas e se você acumulasse, você considerasse muito mais tempo e muito mais diferenças acumuladas? Você poderia dizer que desta população, desse ancestral comum, então todos eram o mesmo indivíduo. Mas a partir deles, eu tenho agora, por exemplo, eu tenho macacos, eu tenho homens,
eu tenho, vamos ver outros mamíferos, eu tenho elefantes, eu tenho urso e eu tenho leão. Todos são mamíferos, todos derivam de um ancestral comum. Nossa, Sheila, mas um homem e um elefante são bem diferentes na morfologia. Uma coisa que você vê do lado de fora. Internamente, eles são muito parecidos, tanto que são mamíferos, da mesma classe, né? Da mesma classe, do mesmo filo, do mesmo reino, entende? Então, eles têm um grau alto de semelhança, porque lá atrás, um dia lá atrás, eles foram uma população só de uma única espécie. Mas como foram separados, essa separação fez com que o rumo da evolução deste fosse diferente deste. E aí este ficou diferente deste, portanto, esse é uma espécie e esse aqui é outra espécie. Thales, sua pergunta. Você tinha comentado no bimestre passado que pode até reproduzir, mas não vai ter descendente fértil. Pode mesmo? Pode. Nesse caso dos elefantes? Sim, sim. Então, quando um é elefante e o outro também é elefante, mas são espécies diferentes, já são espécies diferentes. Então, vamos dizer que a evolução está trabalhando para diferenciar esses dois? Tá. Mas não teve tempo suficiente ainda de acumular tantas diferenças. Então, os dois até cruzam e até deixam descendentes. Só que nasce um híbrido estéril, que não consegue se reproduzir. Como naqueles exemplos que eu dei, né? Quando você tem o leão e o tigre, né? Um leão macho e uma tigresa, né? São espécies diferentes, mas eles têm um ancestral comum. Então, eles têm semelhanças, porque eles vieram do mesmo ancestral, mas já são espécies diferentes. Só que as diferenças não são tanto assim. Então, eles até conseguem se acasalar e até conseguem deixar descendentes. Mas como é que eu provo que de fato não é a mesma espécie? Porque esse descendente não é fértil. Então, de fato. Agora, se a evolução teve mais tempo para trabalhar essas diferenças, aí nem sequer um vai acasalar com o outro, não é? Pensa você tentando colocar um elefante macho com uma leoa para acasalar. Vai dar uma briga feia, hein? Predador e presa não vai dar muito certo, não é? Mas olha só, não tem nenhuma compatibilidade. Nenhuma. Porque a evolução teve mais tempo de trabalhar essas diferenças entre os dois. Isso é evolução divergente. E sabe como que você prova que há um ancestral comum? Não é quando você olha a morfologia, o que está do lado de fora. É quando você olha lá dentro a anatomia. Olha só o que acontece. Vamos dar uma olhadinha aqui? Quando eu olho lá dentro a anatomia do braço de um homem, de uma baleia e de um morcego. Então, visto pelo lado de fora, gente, uma coisa é o braço humano, outra coisa é a nadadeira da baleia e outra mais diferente é a asa do morcego. Porém, os três são mamíferos. E quando eu olho, olha, esse tem número, esse também, esse também. Esse tem rádio e ulna, esse também e esse também. 5 dedos, 5 dedos, 5 dedos, né? Cada dedo dividido em porções, que são as falanges, uns mais, outros menos, uns mais curtos, outros mais longos, mas tem todos os dedinhos com todas as falanges aí. Entendeu? Que um é parecido com o outro anatomicamente, não estou falando do lado de fora, morfologia, estou falando dentro. Se internamente são parecidos, significa que eles têm ancestral comum, significa que eles vieram de um mesmo ancestral que foi separado por um processo de evolução divergente, também chamado de irradiação adaptativa, porque espalhou, irradiou e diferenciou. Beleza? Claro isso, pessoal? Veja que fisiologicamente, Beleza. em termos de função, não precisa, não, geralmente não é igual. Porque, olha, o braço humano tem uma função. Por exemplo, escrever.
A nadadeira da baleia tem outra função, que é nadar, e a asa do morcego tem outra função, que é voar. Então, em termos de função, completamente diferente. Mas, se a anatomia é semelhante, isso significa que tem um certo grau de parentesco evolutivo com essas espécies, tá? Porque eles têm ancestral comum e são produto de evolução divergente. Agora, vamos lá para convergente. Diz que a convergente são espécies diferentes que vão viver no mesmo ambiente. O fato deles viverem no mesmo ambiente, olha só, gente, o que fez diferenciar este grupo deste? Porque eles viviam em ambientes diferentes. Então, aqui a seleção foi de um jeito, aqui foi de outro. Aqui a mutação foi de um jeito, aqui foi de outro. Mas agora vamos pegar bichos diferentes e colocar todos eles no mesmo ambiente. Concorda que a seleção, como é o mesmo ambiente, a seleção vai ser igual para todos? Então, mesmo eles sendo espécies diferentes, eles vão acabar se assemelhando de alguma maneira. Por exemplo, todo mundo que está na água, seja uma baleia que é mamífero, ou seja um tubarão, que é um peixe, seja uma tartaruga marinha, que é um réptil, olha lá, todos diferentes, não é? Só que todos vivem na água. Então, o que eu noto? O braço da baleia tem um aspecto que favorece a locomoção na água. E o formato do corpo dela também. E isso é semelhante ao tubarão. E isso é semelhante a uma foca. E isso é semelhante a um pinguim, que é uma ave. Veja como é que é a asa do pinguim. Parece com asa? Não. Não parece com asa, parece com uma nadadeira. Percebe? O pé do pinguim. Sim. O formato do pé do pinguim tá mais parecido com isso aqui, ó. Com essa nadadeira caudal aqui. Os pés de uma foca e os braços de uma foca. Não é? Por que às vezes a gente ouve falar assim, nossa, o tubarão atacou a pessoa, o surfista? Porque como o surfista estava com o corpo em cima da prancha e estava com aquele pé de pato, o formato do corpo, Parece que ele é tipo uma foca, né? o tubarão achou que fosse uma foca. Mas o tubarão não enxerga tão bem assim, não. E outra, ele tem uma chance de pegar, então ele vai dar o bote, depois que ele vai perceber que se enganou. Entende? Então ele não fica pensando muito, não. Ele percebeu, ele acha que ele vai. Então, veja, anatomicamente, se eu pegar o braço dessa baleia, for comparar com o do tubarão, for comparar com o do réptil, for comparar com o do pinguim, não tem nada a ver. Mas todos, morfologicamente, do lado de fora, são parecidos, porque todos eles executam a mesma função, que é nadar. Percebeu? Ô, Sheila, Oi? Pode falar. se tipo você tá nadando no mar e você não tá em cima da prancha, nada, tá nadando normal, e o tubarão vê, você acha que ele ataca mesmo assim? Ai, É porque falam difícil, que tem viu? pessoas que falam que ataca, tem pessoas que falam que não. Difícil por quê? Porque, primeiro, já é comprovado cientificamente que tubarão detesta carne humana. Então, se ele atacar, Sim, o leão também. das duas, uma. Ou porque ele se sentiu ameaçado por você, então, antes você do que ele, então ele vai te atacar. Ou esse tubarão tá passando fome e ele vai fazer um esforço de te comer. Eu fico mais com a primeira possibilidade. Entendi. O que às vezes acontece é o seguinte: o predador, no caso dos tubarões, quando vocês forem estudar o tubarão, vocês vão ver isso. O tubarão tem dois sensores. Então, primeiro, ele tem um olfato muito apurado. Ele consegue identificar o cheiro de sangue, de uma gota de sangue no oceano, a quilômetros de distância. Tá? Ele tem um olfato absurdo. Segundo, ele tem um sensor elétrico, então ele sente a pulsação. Então, se ele sentir o cheiro de sangue e você, né,
vai tomar um susto e o teu coração vai disparar e isso vai acelerar o sensor elétrico dele, vai apitar lá. Então ele não vai pensar muito não, ele vai atacar. Porque ele falou assim, ó, cheiro de sangue e coração disparado é a minha presa. Você não vai pensar muito, ele vai atacar. Talvez ele dê uma bocanhada, retire aí um braço, uma perna e só isso, né? Porque ele já fala, ih, me enganei, né? Porque você não vai agradar a ele. Sim. Beleza? Vamos lá então para, mais uma vez, evolução convergente. Eu vou dar mais um exemplo. Vamos dizer, eu vou comparar agora a asa de uma borboleta à asa de uma ave. Se eu olhar por dentro, elas são completamente diferentes. A asa da ave é feita de ossos por dentro, porque ela é um vertebrado, não é? Agora, a asa de uma borboleta, ela é um artrópode, é feito de quitina, não tem osso nenhum. Então, anatomicamente é completamente diferente, ou seja, a borboleta é uma espécie e pássaro é outra espécie, totalmente. Só que os dois têm asa e os dois estão no mesmo ambiente, os dois voam. Por quê? Porque isso é evolução convergente. O fato de eles estarem no mesmo espaço, então eles começam morfologicamente a se assemelhar, né? Porque este formato de asa contribui com a exploração do ambiente aéreo. Só isso. Só isso que eles têm em comum. Tá? Então, isso é evolução convergente. Isso se aplica, agora eu vou ser mais radical, tá? Mais radical. Bom, vocês já estudaram, inclusive uma das matérias que entrou na prova de ontem, né? Briófitas, as pteridófitas, certo? Então, quando a gente vê que o gameta masculino tem cauda e que nada ao encontro do gameta feminino, não tem como não olhar para isso e falar assim, nossa, como parece o espermatozoide indo de encontro com o óvulo, não é? Pois é, só que um está no reino animal e o outro está no reino vegetal. Quer dizer que são até de reinos diferentes, de tão diferentes que eles são. Mas por que na hora de fecundar eles se comportam de maneira tão parecida? Por quê? Porque o musgo está no ambiente aquático, solta o gameta na água e fecunda na água, assim como, por exemplo, um anfíbio que não tem um órgão de cópula vai ter que soltar o espermatozoide na água e encontrar com o gameta na água. Eles têm um ambiente aquático em comum. Então, um é vegetal, outro é animal. São reinos diferentes, completamente diferentes, mas estão no mesmo ambiente, então há coisas comuns entre eles. Então, de certo modo, eles assumem um grau de semelhança. Pessoal, deu para entender isso? Sim. Beleza. Deu. Bom, aqui ele traz outros exemplos, vários exemplos aqui. Eu já vou passar para o próximo ponto. Então, eu vou falar de 4 tipos de seleção, tá? Eu disse que tem seleção natural, seja a evolução divergente ou convergente, cada ambiente vai atuar selecionando variedades, né? No primeiro caso, evolução divergente para torná-los diferentes. No segundo caso, evolução convergente para torná-los parecidos, que é a mesma força agindo igual em todos, e o outro são forças diferentes agindo em cada grupo, não é? Agora, vamos falar dessa seleção. Esta seleção, ela pode ser de 4 tipos. Ela pode ser estabilizadora, ela pode ser direcional, ela pode ser disruptiva ou ainda artificial. Tem 4 tipos, vamos a esses tipos. É mais fácil entender do que se trata quando a gente olha o gráfico que está ali embaixo, tá? Mas eu vou falar aqui
de cada tipo, depois a gente confirma isso que eu vou falar com o gráfico. Uma seleção do tipo estabilizadora, ela escolhe fenótipos intermediários. Então, vamos supor, eu tenho pássaro que tem bico frágil, bico médio e bico forte. A seleção estabilizadora escolheria os de bico médio, quer dizer, nem o fraco, nem o forte, o médio. Ou em termos de tamanho, tem o pequeno, o médio e o grande. A seleção estabilizadora, ela selecionaria o médio. Então, ela seleciona fenótipos intermediários, tá? O que é uma seleção direcional? A seleção direcional é aquela que seleciona os extremos. Vamos lá, eu tenho o pequeno, o médio e o grande. O que a seleção direcional vai fazer? Selecionar o pequeno e o grande. Os extremos, entende? Ou você tem o branco, o cinza e o preto. A seleção estabilizadora escolheria o cinza, o intermediário. A direcional escolhe os dois extremos, o branco e o preto. Entende? Ou se fosse o caso dos pássaros, ele escolheria o de bico fraco e o forte. Essa é a seleção direcional. A seleção disruptiva... Ai, gente, peraí, eu acho que eu confundi. Ah, tá, desculpa, falei errado. Essa que eu expliquei que escolhe os dois é a disruptiva. Favorece ambos os extremos, tanto um quanto o outro, os dois ao mesmo tempo. Essa é a disruptiva. A direcional é aquela que mira em uma direção. Ou é o máximo, ou é o mínimo. Ou é o forte, ou é o fraco, mas nunca o intermediário. Então, de novo, a estabilizadora escolhe o fenótipo intermediário. A disruptiva escolhe os dois extremos vivem. Intermediário não, só os dois extremos vivem. E a direcional escolhe ou o máximo ou o mínimo. Certo? E a gente vê isso no gráfico aqui, ó. Olha esse gráfico aqui. A seleção estabilizadora escolhe quem está no meio. A característica média, a intermediária. A direcional escolhe ou este extremo ou este extremo. No caso aqui, escolheu o extremo, né, mais intenso. E a disruptiva escolhe os dois extremos. Pega os dois extremos, intermediário não, só os dois extremos. Beleza? A seleção artificial é a mais fácil de todas de entender. A seleção artificial, ela não é natural, né? Natural é que a natureza faz. A artificial é que o homem faz. Então, quando, por exemplo, o homem determina que esta variedade de cachorro só vai cruzar com essa aqui e impede que o processo seja ao acaso, aleatório, ele está fazendo uma seleção artificial. Certo? Por exemplo, cachorro vira-lata é seleção natural. Tá tudo misturado. Agora, essa raça, aquela raça, isso é seleção artificial. O homem foi selecionando essas características e foi mantendo. Certo? De modo que se você pega um cachorro de raça, talvez ele seja lá muito bonitinho, fofinho e tamanho mini, que foi isso, já foi pensado para ambiente de apartamento, tá. Legal. Esse cachorrinho vai precisar mais vezes no veterinário, vai precisar de vacina, vai precisar de nutrição especial, vai precisar de um monte de cuidados e mesmo assim a expectativa de vida dele é pequena. Se fosse um cãozinho vira-lata, às vezes é criado na rua, sem nenhum cuidado, come o que acha. Se der a pior ração para ele, vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo.
Mal toma vacina, mal vai no veterinário, a expectativa de vida dele é grande. Por quê? Porque ele tem ali uma mistura genética grande, uma variabilidade genética grande. Entende? Esse veio de seleção natural. Os outros vieram de seleção artificial. Olha aqui, ó. Vamos ver esse papel do homem, né? Dá um exemplo aqui, ó. Então, eu tenho uma planta, olha só. Desta planta aqui, né? Ó, o homem seleção para flores aglomeradas, deu na couve-flor. Seleção para broto terminal, deu no repolho. A seleção dos brotos laterais deu na couve de Bruxelas. A seleção de caules e flores deu em brócolis. A seleção de caules e folhas deu na couve rábano. E a seleção de apenas folhas deu na couve. Entende? Todos derivados de uma mesma planta ancestral. Foi uma seleção, portanto, divergente. De eu fiz várias espécies. Só que quem fez foi a natureza? Não foi o ser humano. Então, ele é artificial. Tá bem? Então, sempre que tem a mãozinha do homem, é seleção artificial. Deixa eu contar algumas outras coisas que são interessantes da gente saber e que são produtos da seleção artificial, ou seja, nós que provocamos. Por exemplo, você já reparou, deixa eu perguntar aqui para você, já reparou em bananeira? Bananeira tem flor, tem ou não tem? Eu acho que não, eu nunca vi. Tem sim. Eu acho que tem. Tem um negócio esquisito, parece um coração vermelho, assim, ó. Né? Se você tiver curiosidade de dar uma puxadinha, uma aberturazinha, você vai ver que tem um monte de florzinha lá dentro. Banana tem flor, sim, senhor. Né? Como as Nossa, eu flores nunca dão vi. em cacho, por isso que as bananas ficam em penca, em cacho, porque tem um monte de florzinha, assim, ó, dentro desse negócio grande. Beleza, bananeira tem flor. Tem. Ela é polinizada. Sim, várias abelhas vão lá, visitam. Você vai ver umas abelhinhas que estão sempre lá, entrando nessa flor e ali toma néctar. Poliniza? Poliniza. Se poliniza, deveria ter fecundação e formação de sementes. Deveria, claro. Pergunta, tem semente de banana? Banana tem semente? Tem, só que não dentro da fruta. Tem. Né? Não tem semente, coisa Não tem semente? Não tem. Ah, tem sim. Como a banana, eu vejo que tem uns pontinhos lá dentro. Não, aquilo não é semente. Depois você vai aprender o que é aquilo, tá? Mas aquilo não é semente. Se alguém vai plantar Achei que uma era bananeira, tem que comprar a muda. Não tem semente de bananeira. Mas, Sheila, como isso? Se tem polinizador, se tem polinização, deveria ter fecundação e formação de sementes. Pois é. Mas de tanto o homem reproduzir a bananeira, botar a mão de seleção artificial e criar muda e cultivar muda, o que isso aconteceu? Está mudando o padrão de evolução dessa espécie. Perdeu a semente da banana. Não tem mais semente. Vamos pegar um outro exemplo. E se acabar as mudas de banana? Aí vai ficar meio complicado, né? Que aí não vai ter mais banana. O único jeito. Sheila, em algum momento da história da vida dessa bananeira, ela teve semente? Sim. Mas há muitos séculos não tem mais. Se o ser humano não existisse no planeta, a bananeira ia continuar tendo semente. Caraca, mano. Pois é. Pois é. Né? Quer ver? Outro exemplo mais drástico agora. Mandioca. A gente sabe que desde lá, o início da existência, o homem sempre cultivou mandioca e comia mandioca e fazia farinha. A gente estuda índio, já fala da farinha, já fala do milho. Pois é. Vamos lá para mandioca, tá? Mandioca. Mandioca é uma planta
de um grupo das angiospermas e, portanto, deveria ter flor, deveria ter semente e deveria ter fruto. Tem semente de mandioca? Não. Não, não tem. Tem flor a mandioca? Não. Não, nunca vi. Fruto? Não. Perdeu tudo isso? Perdeu tudo isso. Por quê? Porque há muito tempo o homem está interferindo, fazendo essa planta se reproduzir na forma de mudas. Então, toda a parte reprodutiva da planta já era. Ao longo do tempo, foi perdendo. A seleção artificial fez ao longo do tempo que essa planta fosse perdendo a capacidade de gerar frutos e sementes e depois flores. A bananeira, por enquanto, ela ainda tem flor, mas já não tem mais semente. Entende? Pode ser chegar a algum tempo lá no futuro que as pessoas só vão saber que bananeira teve flor porque vão ver foto. Porque a evolução não Que para. loucura. Loucura. A evolução não para. E a evolução interfere. Como eu tenho tempo, eu quero falar de mais uma interferência na evolução. E essa aqui é para deixar a gente de cabelo em pé. Tá? Até para causar um certo medo, um certo terrorzinho aí. Né? Deixar a gente com um questionamento. Sair da aula hoje pensativo. Né? Primeiro, eu vou lançar uma pergunta primeiro, né? Lógico, a resposta é meio óbvia, né? Mas eu quero fazer essa pergunta. Se você tivesse alguém da sua família, pode ser o seu pai, a sua mãe, um irmão seu, alguém próximo a você que você ama muito e que você descobrisse que está com câncer, você optaria por levar essa pessoa a um tratamento ou você deixaria a pessoa morrer? A primeira opção, né? É lógico, não é? Você vai fazer o que tiver ao seu Eu sei onde vai chegar isso. O impossível você vai fazer para salvar a vida dessa pessoa. Não é? Claro que sim. Eu também Sim. faria isso, tá? Só que isso é seleção artificial. Se a pessoa ela é curada do câncer e vive, e esse câncer tem causa genética, ela vai transmitir para os descendentes. E o câncer permanece. E o câncer passa a ser na população, quanto mais a gente investe em cura de câncer, mais câncer vai ter. Concorda? Nossa, sim. Por quê? Porque é uma coisa genética, né? Se a pessoa morre, morre o problema com ela. Se a pessoa é tratada e cura, o problema continua e cada vez aumenta. Se você perguntar para sua mãe, para sua avó, se na época delas, elas ouviam falar muito de câncer. Muito pouco. Aí talvez você diga, mas também naquela época nem diagnóstico tinha, né? A pessoa morria, nem sabia por que morreu. Eu concordo. Mas muito provavelmente os casos eram menos numerosos do que você tem hoje. Hoje é quase impossível você perguntar, tem alguma família que não tem nenhum parente com câncer hoje? É quase que impossível. Todo mundo É tem bem ao difícil. menos um. Veja que está se tornando mais frequente e isso foi uma seleção natural. Seleção artificial, desculpa. Tá? Mas aí eu volto à pergunta. Então, por causa de seleção para não interferir na seleção, então você deixa essa pessoa morrer? O que você responde agora? Agora ficou meio difícil, né? Nossa, não estava saindo do mudo. Peraí, Sheila, travou sua voz, eu não entendi. Agora que você sabe que esse tipo de seleção artificial, que é o tratamento contra o câncer, está favorecendo cada vez mais ter câncer na população, se você tiver alguma pessoa da sua família próxima a você que tiver câncer, você vai levar ela para o tratamento, você vai deixar ela morrer. Você vai lá para tratar do mesmo jeito. Agora você pensa você pode até pensar um pouquinho, mas você continua respondendo, mas é claro que eu levo para o tratamento. E eu vou dizer, e eu também.
Não seria humano você deixar a pessoa morrer. Então, mas é porque a gente, ser humano, envolve sentimento e muitas outras coisas que os animais não têm. Tanto que quando uma mãe dá à luz a um filhote, e o filhote é deficiente, um urso, por exemplo, uma ursa tem um filhote e ele é deficiente, sabe o que ela faz? Ela mata e reparte os pedaços entre os irmãos. Nossa. Não tem sentimento. Não tem aquilo, vou proteger porque ele é frágil, vou cuidar porque ele é frágil, vou tratar ele para ele sarar. Não tem isso. A própria mãe mata e já reparte entre os irmãos. Por quê? Os macacos não é assim também? Como Tipo, você assim? nasce um macaquinho, Várias Sim, espécies sim. são assim. Porque, gente, é seleção artificial. A gente faz seleção artificial. Os animais não. Os animais é seleção artificial. Inclusive quando a gente faz isso com o cachorro, né? Muitas vezes o cachorro nosso está com câncer, a gente vai tratar ele. Então. Só que pensando na natureza, isso não é bom para a espécie. Porque aí você vai perpetuar aquela característica na população. Mas é muito difícil, né? A gente fica sem escolha. Então, nem sempre as escolhas que a gente faz, tudo que a gente faz muda completamente o mundo, né? Então, se a gente pensar assim, nossa, e se o homem não tivesse feito revolução industrial? O mundo seria outro, tá? Seria outro. Então, cada escolha, cada decisão, cada coisa que a gente faz aqui muda todo o rumo da história. E isso vale para a seleção artificial. Cada vez que a gente mete o dedo, as coisas mudam. Às vezes para melhor, né? Olha só quantas variedades nós temos hoje. Isso não dá para dizer que é ruim, né? Mas nem sempre o resultado é o melhor. E a gente vai ter que sempre viver correndo atrás de consertar as coisas que a gente mesmo criou. Enfim, era isso que eu tinha para passar para vocês, última aula da apostila, tá? E vamos lá fazer os exercícios dessa parte para a gente fechar aqui o conteúdo, né? Fazer o que der tempo de fazer, né? O que não der tempo eu deixo o gabarito para a gente, semana que vem, já tá com a apostila 5. Vamos lá, nós temos aqui o desenho de um cladograma, vários animais aqui, desde golfinho, baleia, temos aqui outros mamíferos, temos um ancestral comum, temos peixes, répteis, ok? Aí ele vai perguntar para a gente qual a finalidade da semelhança das formas entre peixes e mamíferos tão distantes filogeneticamente, geneticamente tão diferentes um peixe de um mamífero, e por que eles têm um certo grau de semelhança na morfologia? O que é que explica isso? O ambiente em que eles vivem é o mesmo. Isso. Então, por isso acontece evolução convergente, tá? As semelhanças observadas em indivíduos de espécies tão diferentes pode ser explicada por evolução convergente. Vamos explicar melhor. Ou seja, estes indivíduos estão sujeitos à mesma pressão de seleção natural. É a mesma seleção natural que age em todos, pois estão no mesmo ambiente. Vamos explicar melhor ainda. A letra ficou caps, né? Então, deixa eu colocar tudo então aqui. Certo? Tá vendo que vai começando a desmistificar esse negócio de evolução? Vai desmistificando, vai ficar... Sabe aquela nuvem escura que a gente tinha na vista da gente? Começa a limpar e a gente começa a clarear, a gente começa a entender, não, mas agora... Meu Deus, agora eu posso respirar aliviado, porque agora faz sentido, né? Que é muito
forçado você falar o homem veio do macaco. Isso foi uma interpretação errada do que Darwin quis dizer, né? Darwin só quis dizer, gente, o homem e o macaco se parecem, era só isso que queria dizer. E o povo interpretou como o homem veio do macaco, tá? Então essa fala está completamente equivocada, né? O que acontece é que eles têm um ancestral comum, né? Como todo parente se parece. É isso. Vamos lá, letra B da questão 1. Vou ter que apagar. Qual a relação entre as nadadeiras de tubarão e golfinho? Ou, se no caso do golfinho, se colocasse a baleia. Que relação que tem entre a nadadeira do tubarão e a do golfinho? A gente aprendeu isso na apostila anterior. Então, são órgãos análogos, pois tem a mesma função, mas anatomias diferentes, tá? Então, não são animais de espécies diferentes? São. O que eles têm em comum? Só o ambiente? Então, as anatomias são muito diferentes, mas a função do órgão é o mesmo. E quando é assim, a gente diz que esse órgão é análogo. Certo? Certo. Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos mais um. Exercício número 2, o texto é meio longo, não é nada. O que são órgãos homólogos? É o contrário do análogo. Então, são órgãos que apresentam a mesma anatomia, internamente são iguais, mas funções diferentes. Braço do homem, asa do morcego, funções diferentes, uma anatomia igual. Isso são os órgãos homólogos. Dê um exemplo, vamos dar aqui. Braço do homem e asa de morcego. Tudo bem? Bom, Tudo a bem. questão 3 já não dá tempo, só faltou ela, só. Então, essa eu deixo depois postado para vocês o gabarito, mais os videozinhos que eu disse que eu postaria para mostrar um pouquinho esse padrão aí de evolução. Beleza, então, semana que vem a gente começa com a apostila 5, né? Então, a gente já finalizou a 4, vamos para 5, que é uma apostila que traz um conteúdo um pouquinho mais, que vai fluir um pouquinho mais rápido que essa. Então, tchau, bom final de semana. Beleza, Sheila. Tchau, tchau. Para você também. Bem.